Bater em criança. Acho que a gente precisa conversar sobre isso. Segundo o dicionário online Dicio.com, educar é oferecer o necessário a uma pessoa para que ela consiga desenvolver completamente a sua personalidade. De acordo com uma matéria que eu encontrei no site G1, uma matéria de janeiro de 2015, bater é o segundo método de punição mais usado nas casas. Acho que é importante falarmos um pouco sobre o assunto. A frase mais importante que eu encontrei na minha pesquisa sobre o assunto foi: seu filho precisa apanhar? Então o problema é você. Eu fui criado, o tipo de criação que eu tive na infância era onde bater em uma criança era sinônimo de amor e preocupação com ela. Então falar um pouco sobre esse assunto é complicado, porque nós precisamos reconstruir alguns valores que vêm lá de trás, que era dito para as pessoas que funcionava, né? E talvez tenha funcionado em alguns casos, mas não acho recomendável, não funciona mais hoje. É complicado agredir uma criança cobrando que ela tenha o raciocínio, o discernimento do que ela está fazendo igual você cobraria de um adulto. É um absurdo. Estamos falando de uma criança, entende? Não podemos cobrar que ela tenha esse tipo de compreensão. Ela vai ter um dia, mas ainda não. E aí talvez algum pai que está me assistindo diga: mas eu sempre bati no meu filho e ele me respeita. Eu vou te dizer que existe uma grande diferença entre respeito e medo. Medo não é respeito. Meus pais são separados, né? O meu pai, ele nunca levantou a mão para mim, para me agredir. E eu tenho muito respeito por ele. Talvez para o meu pai tenha sido um pouco mais fácil, porque ele não conviveu muito tempo comigo, né? Mas hoje eu assisto ele criando o meu irmão mais novo, que já está com mais ou menos 10 anos, e eu nunca vi meu pai bater nesse meu irmão. E o respeito que eu vejo meu irmão ter por ele é o mesmo que eu tenho. Respeito, não medo. Todas as coisas erradas que eu fiz nessa vida, eu sempre tive muito receio de contar para o meu pai, porque eu não queria decepcioná-lo. Eu não tinha medo dele, eu tinha vergonha de contar. Até os pequenos erros da vida, coisas que todo mundo comete, eu tinha muita vergonha de assumir esses erros para ele, porque eu não queria vê-lo desapontado. Então, é sinônimo de que uma criação pode ser, sim, muito bem feita, sem precisar que você chegue a agredir uma criança. Eu não sou pai, eu sei que não é fácil. Eu já estive na companhia de crianças, né? Eu já cuidei de algumas crianças, meu irmão mais novo, por exemplo, por um bom tempo. E eu sei que às vezes a gente perde a cabeça, às vezes estamos um pouco estressados demais. Nesse momento, se afasta e conta até 10. Depois você volta e aplica a disciplina que você precisa aplicar. Um tapa não ensina nada, nunca resolveu nada. Eu inclusive fiz uma pesquisa sobre alguns métodos muito funcionais de educação de uma criança, que é interessante se pensar sobre o assunto. Caso você bata nos seus filhos, não sei. Mas uma das grandes coisas que as pessoas, os adultos, esquecem é que a criança aprende muito pelo exemplo. Na verdade, qualquer pessoa aprende pelo exemplo, mas a criança principalmente. Então não adianta nada você virar para o seu filho e falar: eu já falei que não pode gritar. Falar gritando. Entende? Olha o exemplo que você dá para ele. É muito importante prestar atenção nas nossas pequenas atitudes do dia a dia, porque eles prestam muita atenção em tudo que a gente faz. Eu acho interessante prestar atenção no exemplo que você está dando. Uma coisa muito interessante é deixar claro para a criança regras bem definidas.
Primeiro ele precisa entender o que é uma regra, um conceito de regra, para que ela serve. E a partir desse momento que você já definiu para ele o que é regra, aí você coloca para ele quais são as regras dentro de casa. E é nesse momento onde você passa para ele valores, quais são as regras dentro da sua casa, os seus ensinamentos, como por exemplo, não pode falar palavrão, enfim. Estipule as regras, porque o mundo funciona assim, o mundo funciona com regras. De repente ele vai te dizer, não pode falar palavrão dentro de casa, mas pode falar lá fora. Mas tem um monte de outras coisas que não pode fazer lá fora. Então é bom que a criança comece a entender desde pequena como a hierarquia das coisas. Uma criança precisa respeitar a hierarquia. Essa história do por que não, porque eu disse não e eu sou sua mãe, cala a boca. Isso é muito agressivo. A criança precisa respeitar porque a mãe ela está na hierarquia, ela é superior, ela dita as regras. Assim como ele precisa respeitar um professor, como ele precisa respeitar um policial quando ele for mais velho. Ele precisa ter uma noção das coisas como elas funcionam. E não é batendo que você vai ensinar isso para ele. Entende? É importante também mostrar nessa etapa quais são as consequências dos atos que ele comete, das coisas que ele faz errado. Por exemplo, se ele quebrar a janela de um vizinho, é importante mostrar para ele qual a consequência disso, como foi a reação do vizinho, o preço que você vai ter que pagar pela janela nova, para que ele comece a ter uma noção de que a ação gera reação. Entende? Sempre que ele demonstrar um comportamento que desagrada, isso é muito importante. Mostre para ele que você está desapontado com o comportamento, não com ele. Você está chateado com a atitude que ele teve. É importante também que no método de disciplina ele tenha um lugar para reflexão, né? Um lugar que seja longe de distrações, televisão, videogame. É o famoso castigo. É que essa palavra não é mais usável, principalmente dentro desse método. Mas é importante que ele tenha que ele fique 30, 40 minutos num canto, sem nenhum tipo de distração, refletindo sobre o que ele fez, sobre a regra que ele quebrou, para que ele entenda como as coisas funcionam. Dentro desse método de disciplina existe também a opção de você cortar privilégios, né? Como por exemplo acesso ao videogame, um passeio, porque na cabeça da criança aquilo é um direito, né? E não é um privilégio conquistado. Então a sugestão seria estipule metas, entendeu? Por exemplo, uma semana sem falar palavrão. E a cada dia que ele cumpre essa meta, você coloca um ponto. E no final da semana, ele recebe alguma gratificação, um prêmio por isso, né? E não necessariamente envolve gastar dinheiro, tá? Você pode levar ele num parque, você pode deixar ele na casa de um amigo, ou trazer um amigo para casa, enfim, alguma maneira de recompensar o bom comportamento. Porque a gente esquece de fazer isso, né? A gente pune quando a pessoa está errada, mas esquece de valorizar os bons comportamentos. E isso é super importante para que a pessoa se sinta estimulada a fazer o que é certo, entendeu? Não fez mais que a sua obrigação. Não, você está educando uma pessoa, você está criando ali uma personalidade. Então, direcione, diga, é esse caminho que é bacana, aqui você está de parabéns. Entendeu? Boas notas na escola, isso é muito fundamental, esse tipo de reconhecimento. É super complicado falar sobre o assunto, mas eu acho interessante refletir, porque é importante e é funcional. O programa Super Nanny é uma super indicação para quem está um pouco perdido nesse assunto. Dá muito trabalho? Dá muito trabalho, mas você vê ali que o método é funcional, que funciona e traz resultados, sem que você precise agredir seu filho. Agredir uma criança, você pode criar um ser humano muito agressivo. Pode ser que não? Pode ser, existem casos onde isso não acontece. Mas olha o tipo de comportamento que você está ensinando e estimulando que ele tenha. Eu já vi pais que xingam os filhos, por exemplo, seu burro, você não sabe nada. Olha as coisas que se diz para uma criança. Percebe? Isso tem um impacto muito grande. Você pode causar um efeito irreversível em uma criança muito, muito sensível. É só uma sugestão de reflexão, está bem? É mais ou menos isso que eu tinha para dizer sobre o assunto. Eu espero te ver de novo aqui no canal. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like, é importante para crescer o nosso canal. Divulgue para os seus amigos, para alguém que você acha que é interessante ouvir essas sugestões. No mais, é isso. Lembrando que tudo dito aqui no canal é sempre uma questão de opinião. Um abraço e até o próximo vídeo.